Você já percebeu que a faculdade de Direito, por vezes, pode ser uma máquina de moer cérebros? Você acorda, estuda, trabalha, vai para estágio, engole um PDF, talvez no ônibus, na viagem, no percurso de algum lugar até o outro, e acaba decorando um prazo que você vai esquecer amanhã, e no final do dia, a sensação é a mesma. Eu estou atrasado. Parece que eu tô só virando uma massa de trabalhadores exaustos e sem perspectiva. Você já notou? Às vezes um professor, uma pessoa do seu curso, ele te diz, você tem que estudar isso. Ou seja, ele te fala o que você tem que estudar. Mas ninguém te conta que tentar abraçar o mundo jurídico em um único semestre pode estar destruindo a sua mente e o seu futuro profissional. Na boa, se você continuar nesse ritmo de entrega rápida, provavelmente você não vai virar um grande jurista, seja advogando, como juiz, professor. No máximo, você pode virar um operário do direito, antes mesmo de pegar sua carteira da OAB. Mas dá para quebrar esse ciclo ainda hoje. E nesse vídeo eu vou te mostrar um ajuste de percepção, que pode separar aqueles que desistem já no terceiro período em relação àqueles que constroem uma carreira admirável. Tá, vamos tentar traçar um exemplo aqui, um case. Deixa eu tentar adivinhar a sua rotina. Vamos supor que na última semana você abriu o edital de um concurso ou de um cronograma que um professor da sua faculdade te enviou. Aí viu aquela montanha de conteúdo para você estudar de direito civil, de processo, de direito constitucional. Aí, de repente, tu pensou, se eu não aprender isso até mês que vem, eu tô ferrado. Aí você tenta ler 50 páginas por dia, dorme mal, o seu rendimento cai e depois vem a culpa. Eu sou fraco, eu sou sem disciplina, pulando no Instagram, estudando não sei quantas horas por dia, e eu tô aqui, de repente, pegando ônibus lotado, patinando, esquecendo o conceito de controle de constitucionalidade. De repente eu li ontem. Mas sim, deixa eu te dar um choque de realidade. Você não é preguiçoso. Talvez você só está sobrecarregado mesmo por um sistema que vende a ilusão de que o direito acontece e deve ser entendido do dia para noite. Só que o problema real não é o volume de matéria. O problema se chama miopia da visão de curto prazo. Repara, hoje nós fomos condicionados a olhar para os dias e não para as décadas. Se questiona aí, não parece hoje em dia que o mercado jurídico, que as faculdades criaram uma espécie de mentalidade de fast food na mente dos jovens? E aí você de repente quer a estabilidade do concurso ou o escritório de sucesso da advocacia para ontem. E aí, quando você foca só no micro, na nota da prova de amanhã, talvez isso é o que está fazendo o seu cérebro entrar em modo sobrevivência. Você para gradativamente de tentar raciocinar como um jurista de verdade e passa a operar como um robô operário de fábrica. Apenas parece que batendo ponto no estudo, entendeu? Aquele estudo puramente passivo. E o que a maioria faz quando entra em pânico com o tempo? A gente tende a buscar um inimigo comum. Aquele mundo infinito de resumos prontos, esquemas coloridos, cronogramas milagrosos de 30 dias para ser aprovado e videoaulas na velocidade 2 até 3, 3x, 3 vezes mais rápido. Isso aí, na boa, você já percebeu o que acontece? Parece que tá normalizado, na verdade. E aí você passa 4 horas da sua vida assistindo um professor falar de teoria geral do Estado, naquelas matérias introdutórias, enquanto você toma nota bonitinha ali no caderno de forma colorida e se sentindo produtivo, né? Não, estudei. 100% presente na aula, que isso. Mas isso é uma ilusão. Ler, reler, grifar não é estudar, gente. Muito menos estudar direito. É apenas passar o olho por cima do pensamento de outra pessoa. Porque quando chega um caso concreto no estágio, uma questão discursiva na prova da sua graduação, talvez você já percebeu que você mais trava do que consegue desenrolar alguma coisa. E por quê? Porque o conhecimento passivo evapora muito rápido. Porque no final do dia você simplesmente gasta sua energia vital empilhando informação que não vira ação. Mas fique em paz, porque aqui pode estar, de repente, a grande chave de virada para você recuperar sua sanidade e o seu futuro. Simplesmente afaste o zoom. É sobre parar de virar massa de manobra e entender que a faculdade de Direito é o alicerce de uma carreira de 30, 40 e até 50 anos, de repente. E o que você estuda hoje não é para você simplesmente passar na prova de sexta-feira. É o tijolo da sua autoridade profissional lá na frente. Porque quando você afasta o zoom e olha para décadas, o peso do dia de hoje diminui. Porque se você simplesmente só teve 30 minutos para estudar hoje porque o dia foi caótico, tudo bem, mas foi 30 minutos focados, repetidos com constância que, no longo prazo, vale muito mais do que 8 horas de desespero pré-prova que te deixam doente. Na boa, não cai nessa falácia de visão de véspera, não, você não precisa disso. Aí tá, você pode até entender e falar, beleza, entendi. Mas como que eu aplico isso hoje na minha rotina quebrada?
simplesmente não dependa. Eu vou usar essa palavra, por mais que tenha vídeo aqui no canal, se não me engano é o último, sobre motivação, que é muito mais perto daquele entendimento muito raso de aquela euforia, estou com alegria, muita vontade, força de vontade, tesão em fazer isso aqui. Não, não é sobre isso, tá? Não entenda motivação nesse sentido. E já que eu toquei nesse assunto, eu vou te dizer o seguinte: você não precisa desse tipo de motivação, da motivação de Instagram. Você precisa de sistemas que funcionem, que te ajudem até no dia mal, entendeu? Então vamos esquecer as metas gigantescas curto prazistas, tá? E vamos trabalhar com blocos de execução real sob restrição de tempo. Então vou te dar um exemplo prático, tá? Na matéria de direito constitucional, que é um clássico, né? Eficácias das normas constitucionais. Quem nunca leu isso? Primeiro, comece com uma recuperação ativa. Por vezes eu até primeiro faço uma prova, uma questão antes mesmo de entrar no assunto. Só pra mim ambientar ali, não ficar tateando no escuro e começar a entender a matéria de forma mais prática, como ela é realmente vivida no direito que a gente vê não só nos livros, entendeu? Então, em vez de você ler 20 páginas, pega só um conceito, por exemplo, eficácia da norma limitada. Fecha o livro e uma folha em branco. E tenta explicar isso com suas próprias palavras, como se você estivesse explicando para um leigo, para uma pessoa que não é do direito, talvez até uma criança. Depois disso, você tenta aplicar isso num caso concreto, assim, de forma mais robusta. Por exemplo, se o Estado não editar essa lei complementar aqui, o que o cidadão pode fazer? E aí você percebeu o delta, você percebeu a diferença? Você não consumiu o conteúdo por horas, você forçou o seu cérebro a construir um raciocínio jurídico. E isso é parar de olhar para os dias e olhar para as décadas. Aprender a pensar de forma mais clara. Não simplesmente decorar para ter notinha boa no final do semestre. Gente, sim, um disclaimer aqui: eu estudo na Federal de Goiás, eu tenho média de 9,8 porque eu aprendi a fazer prova, mas eu tenho a consciência de que isso não é o que vai me garantir lá na frente, no futuro profissional. Eu preciso ser um resolvedor de problema, eu tenho que saber pensar e resolver uma bucha com base nas fontes de direito, não só lei, porque não é só uma norma, um artigo de um código, de um estatuto, enfim, de um diploma legal que vai realmente dar resposta para um caso concreto. É realmente um comboio de muitos outros tipos de soluções, né? De jurisprudência, entendimento doutrinário, Tribunal Internacional, escambau, enfim, só um disclaimer aqui, fechando parênteses. E como eu prometi que você sairia desse vídeo sabendo o que você deve fazer e aplicar hoje, então aqui tá o desafio de 15 minutos. Abra um temporizador, um cronômetro, enfim, metrifique seu tempo, cuide dele e tenta resolver um caso concreto sobre o que você estudou, de repente, essa semana, entendeu? Mas, assim, focado, 15 minutos que, assim, você não vai abrir Instagram, computador, WhatsApp, pra nada. Tenta resolver uma busca com as suas próprias palavras depois de estudar, entendeu? De repente, oralmente mesmo, depois no papel, ou se não com um banco de questões objetivas, discursivas, mas se submeta a um caso concreto de forma mais, eu diria, estratégica, entendeu? É muito melhor um progresso imperfeito, mas constante, do que uma perfeição paralisante, que não vai ser sustentável no longo prazo, entende? Mas se ainda assim você estiver pensando, Eliseu, tá, eu continuo tendo muita dificuldade de me organizar sobre o que estudar, o que revisar, e acabo me perdendo no meio de muitos tipos de plataformas, papéis, enfim, para gerenciar toda essa demanda acadêmica da minha vida enquanto um jurista incubado que está em desenvolvimento. Pois é exatamente por causa disso que aqui a tecnologia joga ao seu favor. Porque se você quer colocar todo esse conteúdo em prática, com muito menos atrito, sem precisar de pensar no que eu vou estudar amanhã, o aplicativo Hubwrite, nosso aplicativo da Universidade Federal de Goiás, foi desenhado justamente para ser o seu cérebro externo. Porque dentro do app, você não vai encontrar fórmulas mágicas. O que você tem lá é um sistema de organização que você joga as suas micro ações diárias, pratica, revisa de forma espaçada, porque é o que é validado pela ciência, como algo que funciona para você conseguir lembrar por mais tempo de um conteúdo. Às vezes a gente tem que jogar um tiro longo e tiro curto mesmo, não tem muito o que fazer. Para realmente você organizar suas teses e revisões de forma mais automatizada. Porque o que você tem no Hubwrite é simplesmente um sistema onde você pode resolver sua vida através de microações diárias dentro do estudo do direito. Sabe, ele faz o trabalho chato de gestão para você focar somente em sentar e estudar, sei lá, durante 20, 30 minutos que você tem, livre de qualquer tipo de sentimento de culpa. Sem hype, sem promessas milagrosas. Apenas uma forma, eu diria, até sentei na mesa com a pessoa que estudava, acho que era farmácia, biomedicina, não lembro muito bem. Eu falei desse aplicativo pra ela, meio que furando a bolha mesmo. Ela pegou e disse, genial. Cara, isso aí é simplesmente uma espécie de antídoto para o estudante de direito conseguir formar sem burnout. Olha que sacado, ela falou isso pra mim. Realmente, o aplicativo ele ajuda você a não se sobrecarregar tanto, a ponto de você se ver numa situação de paralisia mesmo cognitiva, funcional,
com seus estudos. Se você quer ter acesso a esse aplicativo, o link tá aqui abaixo na descrição. Seja muito bem-vindo a essa comunidade. E fica aí o convite. Então, afaste o zoom. Olhe para onde você quer estar daqui a 10 anos e entenda que o tijolo que você coloca no muro hoje, por menor que seja, é o que pode te impedir de ser apenas uma massa de manobra de trabalhadores sem perspectiva no futuro. A gente se vê no próximo vídeo. Ou melhor, de repente, lá na comunidade Hubwright, com você executando a meta que vai construir sua carreira depois de 5 anos pós-graduação. Até lá, estude com sanidade, hein? Esse foi mais um vídeo do Hubwright Educação.